Olá, sejam bem-vindos à continuação da nossa aula, que já até fugiu do roteiro e vai ser uma aula baseada nas questões que ficaram pendentes na semana passada. Então, eu lembro que eu fiquei devendo algumas coisas e eu vou pagar as minhas dívidas com vocês agora. Bom, primeira coisa, vocês estão vendo aí na tela de vocês, no compartilhamento, a página do Google. Simplesmente isso. Vocês estão vendo o Google, eu vou jogar aqui no Google, ó, calculadora NIH. Também dá para colocar como Body Weight Planner. NIH, eu não sei porque saiu tanto S aqui. Então, ó, vou rolar aqui, ó. Aqui, ó, Body Weight Planner. É essa página aqui que vocês vão acessar. Vou até dar um pouco de zoom aqui. Vocês, ó. Então, aqui, ó, Body Weight Planner. Se vocês quiserem, abram o computador aí de vocês e vão acompanhando o que eu vou fazendo, tá? Vou clicar aqui e vem para essa página. Eu vou até colocar o link aqui no chat para vocês. Então, tá aí o site. Vocês repararam que eu não fiz login em nada, né? Não loguei em nada, acessei direto o Google e joguei no site do NIH, que é o National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Meu inglês de escola de 30 anos atrás está arranhado ainda. Bom, vamos lá. Então, para que serve esse material e por que eu estou falando dele? Bom, primeira coisa, esse material é um site que vai ajudar bastante para o desportista. Lembra que na aula passada a gente ficou conversando sobre os METs, equivalentes metabólicos? Então, os equivalentes metabólicos a gente vai trabalhar com o atleta. Então, eu vou dividir a aula de hoje em dois momentos. Desportista e o atleta. Tá? Desportista, a gente vai trabalhar com muita atenção, com muito cuidado, principalmente com a questão do recordatório alimentar, com o consumo dele. E o atleta a gente vai tentar trabalhar com muita precisão. Por isso que a gente vai trabalhar com metodologias um pouco diferentes. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, pensando no desportista. Dá até para trabalhar com paciente usual aqui do dia a dia, mas como aula de nutrição esportiva, vamos focar no desportista. Tá? Sérgio, então, bom dia. Oi, bom dia, Ingrid. Deixa eu te tirar uma dúvida. O desportista, quando você chama, é o cara que tem a vida ativa. E o atleta é o cara que é profissional. Isso. Tá. Então, o que vai... Tem uma metodologia que eu gosto de utilizar para diferenciar quem é sedentário e quem é fisicamente ativo. Esse material, vou copiar aqui, vou colar transitória, vou colocar aqui. Estão vendo aí as diretrizes da OMS para atividade física e comportamento sedentário? Sim, está aparecendo. Então, esse material aqui, acho que eu já vou até baixar. Vou colocar aqui no chat o arquivo. Que aí eu já não fico devendo, já está aí para vocês. Vou colocar o link também, ó. Vou pegar esse material. Bom, vamos lá. Vou passar aqui rapidinho, só para a gente poder falar a mesma linguagem sobre o que é um sedentário, o que é um desportista e o que é um atleta. Tá? Então, aqui são as diretrizes da OMS para a prática de atividade física. Tá? Como é que funciona esse material aqui? Ele vai fazer a recomendação de atividade física para diferentes públicos. Tá? Vou direto ao que importa aqui. Ó. Então, para crianças e adolescentes, adultos, que é o que eu vou enfatizar na nossa aula. Tem para idosos, tem para mulheres grávidas e pós-parto,
tem para adultos e idosos com condições especiais, então ele vai para crianças com deficiências, adultos com deficiências, então ele vai falando sobre vários públicos. Mas eu vou focar aqui em adulto. E aqui tem a recomendação. Recomenda-se que todos os adultos devem praticar atividade física regular 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade, e a gente está vendo aqui a dança como um exemplo. Ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa, e aqui está mostrando aqui a prática de um esporte que é o basquete. Então, 150 a 300 moderada ou 75 a 150 de vigorosa. Isso para eu classificar o sujeito como ativo. Então, eu quero classificar ele como ativo. Quem é ativo? Quem faz mais do que isso, ou mais do que a combinação disso daí. Essa recomendação aqui é para dizer, esse sujeito não é sedentário. Sedentário é quem faz menos do que isso. Se a gente for parar para calcular, não é muita coisa, não. Vamos pensar na musculação, por exemplo. A musculação ficaria classificada aqui desse lado, como uma atividade vigorosa. 75 a 150 minutos. Se eu dividir isso por 5 dias da semana, não vou nem botar o final de semana. Aqui, 75 dividido por 5 vai dar 15 minutos. Por isso que tem uma galera botando vídeo aí de faça atividade física em 15 minutos por dia e mude sua vida. Não vai mudar muito a vida não, mas pelo menos vai deixar de ser sedentário partindo desse mínimo que é recomendado pela OMS. Então, esse é o total de atividade física por semana e ele sugere que pelo menos 2 dias da semana seja direcionado para o fortalecimento. Então, vamos pensar aqui numa combinação. Eu posso fazer 3 vezes por semana uma corrida, aquela corridinha michuruca, e 2 dias por semana eu faço uma atividade de força, como, por exemplo, musculação, ou até mesmo, pode ser até uma atividade de ginástica, uma atividade orientada pelo educador físico, mas que seja direcionada para a força, de preferência que tenha ali alguma resistência, que a gente chama de trabalho de contra-resistência. Então, trabalho com elástico, trabalho com peso, ou até mesmo o próprio peso do corpo, como, por exemplo, é o que acontece lá na calistenia. Então, esse é o mínimo. 2 dias por semana de atividade de força e acumular ao longo da semana de 75 a 150 de vigorosa ou 150 a 300 de moderada intensidade. Agora, para você se beneficiar da atividade física, ter um benefício adicional à sua saúde, que eu falei antes era para classificar o sujeito como sedentário. Sedentário é quem faz menos do que aquilo. Agora, para você ter benefícios, você precisa de mais de 300 minutos de atividade moderada ou mais do que 150 minutos de atividade vigorosa. Então, pensa comigo, o sujeito que vai para a academia 5 dias por semana e fica lá 40 minutos, ele está fazendo 200 minutos. Já tem benefícios extra da atividade física? Tem. Apesar de eu ainda estar falando aqui nas aulas de sujeito sedentário, sujeito ativo e atleta, a OMS ela fala em atividade sedentária e não sujeito sedentário. Tem uma diferençazinha aí que é o seguinte: o sujeito ele pode, por exemplo, atingir essa meta, por exemplo, ele vai 5 vezes por semana para musculação. Legal. Ele tem ali um nível de atividade física que vai trazer benefícios para a sua saúde. Mas as outras horas do dia dele, se ele fica totalmente sedentário, ou seja, fica sentado no computador, assistindo aula, até mesmo trabalhando ali no computador, esse comportamento de tela é um comportamento sedentário. Então, ele
tem um nível de atividade física suficiente para ter benefícios adicionais da atividade física na sua saúde, mas ele tem ali várias horas de comportamento sedentário. Então, o OMS ela já está, apesar da recomendação de classificação de sedentarismo ser, na minha opinião, fácil de atingir do ponto de vista numérico, ela começa a apontar ali para a necessidade de não ficar completamente sedentário. Então, a gente tem as duas coisas. Fala, Bia. No caso de um exercício físico que você trabalha com a intensidade do corpo, cada dia tem uma proposta diferente. Tipo, está numa zona vermelha, uma Como zona... crossfit. Tipo um crossfit. O que seria? Se enquadraria em qual desses casos que você está falando? Intensa. Uma aula de crossfit a gente classifica como intensa. Porque o que a OMS vai chamar de moderado é uma atividade quase que eu chamo de uma atividade lúdica, de lazer, como, por exemplo, dançar, como fazer uma caminhada intencional, como, por exemplo, brincar. Né? O material fala sobre atividades recreativas ali. Isso a gente está classificando como moderado. Por exemplo, quando você pega a bicicleta e vai passear na lagoa, você está lá andando de bicicleta na lagoa. Aquilo dali não é uma atividade intensa, é uma atividade moderada. Agora, a intensa está muito ligada ao esporte. Então, você faz um treinamento orientado, direcionado, quando você pratica um esporte diretamente. Por exemplo, toda semana eu jogo futebol sábado à tarde. Esse tempo do futebol, mesmo depois eu tomando uma cerveja com a galera, esse tempo é um tempo de atividade física intensa, vigorosa. É o que a gente chama de intensa, chama de vigorosa. Agora, por exemplo, pedalar, eu peguei a minha filha, botei na bicicleta e levei ela de bicicleta para a escola. E isso entra com uma atividade moderada. Tudo bem a classificação? Não. Obrigada. Não. Sérgio, então, Vai. a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, tem muita gente que faz musculação, mas tem a questão do treino fofo, ou gente que joga futebol e fica no gol. Então, Sim. assim, nesses casos, acho que é muito particular, não é não? Isso. E o material da OMS, ele não se aprofunda muito nisso. Né? Depois eu botei o material e depois vocês deem uma lida no material. O material é rápido, são 13 páginas só. Tá? Ele não se aprofunda muito nessa classificação, mas em outras fontes literárias a gente tem esse aprofundamento. Né? E eu preciso classificar individualmente. Tá? É porque aqui no Brasil a gente não trabalha com um equipamento que é o VO2000. O VO2000 é um calorímetro, faz calorimetria indireta. E aí resolve o problema, porque eu vou lá, coloco o calorímetro no sujeito e vou medir o quanto de energia ele está gastando naquela atividade, entendeu? E aí essa seria a melhor forma de responder qual é a intensidade da atividade física. Uma coisa que a gente utiliza que ajuda bastante é a percepção de esforço. A galera da educação física utiliza muito isso, que é uma escala de percepção de esforço que tem a sua subjetividade, porque depende de como o sujeito se avalia em relação à atividade física. E, infelizmente, a gente tem uma tendência a supervalorizar aquilo que a gente faz de atividade física. Não só em intensidade, mas também em tempo e frequência. Às vezes, eu me pego fazendo isso. Por exemplo, o futebol que eu acabei de comentar sobre o sábado. Eu não jogo todo sábado, porque é recreativo para mim. Então, às vezes, por exemplo, eu estou com meu filho, vamos fazer outra coisa e tal, vamos. E aí eu não vou pro futebol. A galera reclama, manda mensagem, pô, furou e tal. Eu falo, galera, eu jogo para me divertir e minha prioridade é meu filho. Aí estou com ele, vou fazer outras coisas com ele. E se a gente decidir que vai jogar, a gente vai jogar. Então, existe uma tendência nossa a supervalorizar a frequência, o tempo. E eu sempre conto essa história, tem gente que chega na academia e fala assim, não, eu fico 1 hora na musculação. Mentira. A pessoa chega, aí ela bate papo com o pessoal da recepção, vai trocar de roupa, aí vai tirar uma foto lá no espelho para postar na rede social de que está chegando na academia e tal. Aí
vai lá, encontra com uma amiga, bate papo, aí tá fazendo treinamento, tá batendo papo, aí para, já que tá com a amiga, então, pô, vamos tirar uma foto, vamos fazer um videozinho, vamos fazer um short, vamos fazer aqui para uma postagem na rede social, aí não coloca o peso que deveria colocar porque quer fazer com o rosto bonito, não quer fazer com aquela cara monstruosa de sofrimento porque está pegando peso com a intensidade máxima e tal. Aí você pergunta para a pessoa, e aí, como é que foi o treino? Pô, o treino foi bom. Pô, fiquei 1 hora na academia. Ficou 1 hora na academia, mas não treinou por 1 hora e nem treinou com a intensidade que acredita que intencionou, que treinou, entendeu? Então, isso é uma questão subjetiva e, infelizmente, a gente só consegue resolver de verdade mesmo olhando, indo lá e vendo. Vou contar uma história e já vou liberar para você falar, Shannon. Teve uma época antes da pandemia, esse era um projeto anterior, que eu fazia acompanhamento dos dançarinos profissionais da companhia de dança do Carlinhos Jesus. Né? E aí, se tiver alguém da antiga aí, talvez eu tenha até levado lá para fazer a avaliação nutricional dos dançarinos. Né? E aí, como é que funciona isso? A minha proposta para o Carlinhos foi o seguinte, falei, Carlinhos, olha só, você tem um olhar muito profissional para a dança e a ideia, com a minha chegada aqui, é somar, é trazer um olhar de capacidade física, de desempenho físico para esses dançarinos. E o Carlinhos Jesus, ele aperta mesmo a galera, ele aperta mesmo. Né? E aí, qual foi a minha proposta? Eu falei, vamos trabalhar a composição corporal desses dançarinos como a gente trabalha de um atleta. Porque, pelo que ele estava me falando, a intensidade era alta para uma apresentação, mas principalmente para o ensaio. E não era igual para todo mundo. Aí eu falei, para eu entender bem isso daí, eu preciso assistir. E aí eu fui assistir Eles fizeram foi muito maneiro, eles fizeram uma apresentação, assim, particular, né? Eu fui lá na companhia, claro que não estava com as vestimentas e tal, e aí eles fizeram a apresentação ali, eu fui observando e fazendo umas anotações sobre o que eu estava observando ali da intensidade daquela dança, né? E aí o que eu percebi, contando especificamente sobre a companhia dele, a apresentação que eles fizeram. Os homens têm uma intensidade mais alta naquela atividade, tem um gasto energético mais alto na atividade, porque em vários momentos eles tinham movimentos de levantar as mulheres. Vinha lá dançando e tal, fazendo... Eu não vou imitar porque eu sou péssimo. Na dança só dança um forrozinho assim, mesmo assim aquela enganação 2 para lá, 2 para cá, né? Aí tinha um movimento que os caras, a mulher vinha dançando, aí dava tipo um pequeno trotezinho, aí ele pegava e jogava ela para o alto e tal. Então, esse movimento era um movimento que a intensidade subia. E a galera terminava com a frequência cardíaca alta, porque a dança era rápida e o tempo todo em mudança de posição e eu estou chamando de arremesso, mas deve ter um nome específico para isso, é ignorância minha, eu não sei mesmo, tá? Mas os caras pegavam as mulheres e faziam esse movimento de levantar, jogar para o alto e tal, entendeu? Então, o padrão ouro, assim, o ótimo, é o VO2000. Não tem o VO2000, observa aquilo. E faz uma escala de percepção de esforço, conversa com o sujeito e percebe qual é o esforço que ele tem ali. Por quê? Treinar numa intensidade alta não está ligado ao peso, mas está ligado ao máximo de carga que você tolera. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, vamos lá. Eu vou fazer, sei lá, um movimento qualquer, eu vou fazer supino. Aí eu, Sérgio, vou lá, coloco 30 quilos de cada lado no supino. Aí faço as 8 repetições. Aí você vai falar assim, Sérgio, você treinou intenso? Aí eu vou falar para vocês, não. Porque, para mim, o intenso é colocar 45 de cada lado. Coloco 45, 45, aí é intenso para mim. Porque significa que na última, se não tiver alguém ali comigo, pode ser que eu não consiga sustentar o peso e a barra vai cair no meu peito. Agora, tem uns caras gigantes, vai lá, posso revelar que isso? Pode. Ele vai lá, eu estou pegando 45, ele pega 45 também. Aí, para ele, é só um aquecimento. Aqueles caras monstros gigantes, cheios de esteroide e tal, o maluco fala, 45 quilos, ele está só aquecimento. Ele faz lá 20 repetições, 25 repetições só para aquecer,
Aí depois ele começa a colocar peso para chegar a um nível de intensidade alta. Agora, para outra pessoa, um sujeito que começou agora, pode ser que 25 quilos para ele já seja um treino super intenso. Então, o que define a intensidade não é a velocidade da corrida, não é o peso que está ali, não é o número de placas, não é o tempo, é o quanto aquilo dali exige do sujeito. E aí pode ter, no mesmo grupo, um sujeito que vai ser muito exigido com aquela carga e um outro que não vai ser. O treino para eles foi diferente? Foi. Fala, Shannon. Oi, professor. Duas perguntas. Uma sobre essa questão da percepção de esforço, né? Então, além da questão, né, individual, né, do condicionamento físico da pessoa, também poderia ser observado, sei lá, se a pessoa consegue falar durante o exercício, coisas assim? Sim, aumento de frequência cardíaca, o quão ofegante o sujeito fica. Ok. Porque, pensa comigo, um treino intenso, para a galera aqui que está acostumada a fazer atividade física, por exemplo, um treino intenso de perna é aquele que você vai caminhar, vai descer a escada da academia e você coloca a mão no corrimão porque você está com receio de não conseguir se equilibrar e cair sentado na escada. Entendeu? Então, é subjetivo? É subjetivo. Aí, por exemplo, um treino leve é aquele treino que o sujeito ele está transpirando pouco, ele consegue falar, como você está citando, entendeu? Ele não chega a ter aquela dor característica do ácido lático. Então, é um treino leve. E o intermediário, moderado, é o que está na metade do caminho aí. Quando a gente tem um treino com... Tem alguns indicadores. Por exemplo, o sujeito foi treinar com personal. O bom personal vai fazer com que o seu treino seja intenso. Bom personal não é aquele que bate foto bem e que te marca nas redes sociais, não. O bom personal é aquele que vai fazer com que o seu treino seja o mais adequado possível para aquela situação, para você, naquele momento. E aí, se é para ter um treino intenso, o treino vai ser intenso. É aquele que você chega, dá vontade de falar para o sujeito assim, para que eu não estou aguentando mais. Aí ele fala, então vamos fazer mais uma aí, vamos sustentar a posição lá e vamos fazer uma isometria no final do movimento. Aí esse é um treino intenso. Quando você tem o treino, por exemplo, até a falha. Então foi lá, colocou a carga, para voltar lá no meu caso supino. Vou fazer com 30 quilos. Legal, 30 quilos não é o máximo de carga que eu consigo pegar, não é. Mas o educador físico pode fazer com que esse treino seja muito intenso, fazendo com que eu eleve o número de repetições até a falha. E é até a falha de verdade. E ainda tem uma técnica que eu acho até bem interessante, que é a seguinte: o músculo ele responde melhor quando você está soltando o peso do que quando você está movimentando o peso. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou fazendo rosca bíceps. O músculo ele responde melhor quando você está descendo o braço, ao invés de quando você está flexionando o braço. Quando você está estendendo o braço na rosca bíceps, você está controlando o movimento, o músculo responde melhor do que quando você está fazendo um movimento de contração. Tem equipamentos modernos de musculação que fazem isso, que aumentam a tensão no retorno do peso ao repouso. Né? E aí você fala, Sérgio, não tem esse equipamento. Tudo bem, então o que você faz? O personal vai lá, que é um treinamento que é assim. Hoje eu estou... O sujeito vai lá, estou fazendo rosca bíceps. Aí ele vai... Eu puxei o braço. Na hora de descer, o personal vai lá e bota mais carga na hora da descida e fala para controlar. Você vai controlando na descida, aí na hora de subir ele tira a mão e você sobe, aí depois na hora de descer ele vai lá e volta e empurra de novo. Tá? Então, a aula não é de prescrição de exercício, tá? Que fique muito claro. Mas é para a gente ter uma ideia, uma percepção
do que é um treino intenso. Então, por exemplo, estou fazendo o treino dessa forma, em que na hora de voltar o braço para a posição normal, tem alguém que está empurrando o peso para baixo, esse treino é intenso. Fala, Xiana. Faz sentido. A minha segunda pergunta é para uma pessoa que o trabalho dela envolve um esforço físico. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é bióloga e ela mergulha e ela passa das 8 horas da manhã até meio-dia, às vezes mergulhando porque ela estuda cavalo marinho, enfim. Para uma pessoa que tem um trabalho que exige, né, do corpo dela um esforço físico, seria automaticamente, pelo menos ativa, né? Sim, porque, pensa comigo, eu gosto de usar sempre o exemplo do auxiliar de pedreiro, né? O auxiliar de pedreiro, ele trabalha além desses valores aqui. Porque todos os dias, lá 8 horas, 7, 9 horas que seja, de atividade física, pelo menos moderada. E claro que tem aquele que vai ter um trabalho mais intenso, menos intenso e tal, mas para ela, por exemplo, para essa sua amiga, o trabalho dela, a rotina de profissional dela, laboral dela é moderada. E aí eu vou classificá-la como moderada. Eu vou contabilizar esse tempo como uma atividade moderada. Entendi. Dificilmente um trabalhador consegue ficar 6 horas, 8 horas em atividade intensa. Você chega à exaustão. Então, normalmente, essas atividades profissionais que estão ligadas com muita movimentação do corpo são moderadas, na grande maioria das vezes. Ok. Obrigada. Tudo bem? Vamos lá, mais alguma pergunta sobre isso? Posso voltar para a calculadora? Pode, tá tranquilo. Pode. Então vamos lá. Vou fechar esse material aqui, depois deem uma lida, porque tem recomendação para idosos, e a recomendação para idosos é muito parecida. Outra coisa que eu quero destacar aqui, eu sei que não é da disciplina, mas mulheres grávidas e no pós-parto, a recomendação de atividade física ela é muito parecida com quem não está grávida. Então, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso daqui, porque o objetivo aqui é recomendar para a população um nível de atividade física maior do que normalmente as pessoas vêm executando. E só para finalizar, a parte numérica é fácil de atingir. Porque pensa comigo, 15 minutos de segunda a sexta atinge os 75 minutos. Sérgio, meia hora. Meia hora vai atingir 150, meia hora de segunda a sexta. Aí você fala assim, Sérgio, meia hora é pouco, mas para a maior parte da população a dificuldade não é o tempo de exercício, mas sim fazer o exercício e fazer com que ele seja rotineiro na sua vida. Tem gente que tem muita dificuldade para começar e para manter isso como uma rotina de vida. E aí, a gente, nessa situação, né, aí já falando de consulta, quando você está com o paciente ele quer perder peso, eles vão te perguntar mesmo, que tipo de atividade física você faz? Eu gosto de utilizar uma resposta que parece até uma resposta política, mas ela é muito adequada, por quê? Primeiro, a prescrição de exercício físico não é nossa. A prescrição de exercício físico é de outros profissionais, lá para o educador físico, principalmente, para o fisioterapeuta em algumas situações, para o ortopedista e tal, mas, de fato, não é nossa do nutricionista. Mas, como profissional de saúde, a gente deve recomendar um estilo de vida ativo, né? E aí, pensando nesse objetivo de recomendar um estilo de vida ativo, quando me pergunto qual é a melhor atividade física para eu fazer, eu vou falar, olha só, o ideal é que você comece a fazer uma atividade física que seja segura e que você consiga ter essa atividade física como uma rotina da sua vida. Sérgio, mas eu quero saber qual é a mais eficiente metabolicamente para perder gordura. Tudo bem, existem atividades que são mais eficientes do que outras para perda de gordura? Sim.
Ou para o ganho de massa muscular? Sim. Ou para uma combinação de outros objetivos? Sim. Mas do que vai adiantar o sujeito fazer atividade física que é mais eficiente se ele só vai fazer uma ou duas vezes, depois ele não vai fazer mais? Vale Mas, mais Sérgio, a musculação, ela precisa... Fala, Ingrid, pode falar. Ouviu a pergunta? Não, eu vi o início e depois vai ser me perguntando se eu ouvi. Que travou aqui, agora vai. Mas a musculação, ela precisa ser base para qualquer atividade física, não? Eu diria que o trabalho de força, sim. Porque aí a gente extrapola um pouco a musculação. Por quê? Pensa nos atletas do boxe que eu acompanhava. O boxe olímpico, né, que é o que eu acompanhava, é uma atividade que tem uma característica aeróbica muito grande, porque normalmente as lutas vão a 12 rounds e é bastante aeróbico, inclusive o treinamento, né? Porém, todos eles fazem, durante, aí dependendo da planilha de treinamento, sessões de treino de força lá na academia. E era engraçado ver a galera do boxe treinando. Por quê? Pensa comigo, que você está fazendo... Vou voltar no exemplo do supino, que é o tema de hoje. Quando eu vou fazer o supino, eu vou fazer o supino lá, concentrado, com o movimento cadenciado e tal. O atleta do boxe treinando o supino, parece que ele quer jogar a barra no teto, porque ele pega a barra e joga com muita potência a barra. E aí você via a barra, às vezes, saindo da mão, ele segurando no dedo, com uma carga menor, mas um trabalho que é muito mais específico para o tipo de exercício que ele faz. E isso que eu acho legal da musculação, porque é o mesmo equipamento, é o mesmo exercício, é o supino, né? Só que ele é executado de uma forma diferente para um objetivo diferente. Então, o atleta do boxe estava fazendo supino, mesmo supino que eu, só que de uma forma diferente. E os dois estavam certos, porque os objetivos são diferentes, né? Aí, completando a sua questão, Ingrid, a musculação é importante como um tipo de treinamento complementar ao esporte principal que o sujeito faz? É. Só que aqui a gente está falando da transição de um sujeito que está sedentário para ele ser um sujeito ativo, né? Ele é ativo agora. Pode ser que a musculação seja muito entediante para ele. Eu gosto. Mas eu penso mais em questão de lesão, por exemplo. O cara quer começar a correr. E aí ele não tem nenhum fortalecimento. Porque, por exemplo, eu faço muita coisa de atividade física, mas pelo menos 4 vezes na semana eu vou para musculação para não me machucar nas outras coisas que eu faço. Então, eu tinha partido desse princípio, assim, da base da musculação. É exatamente isso. Quando a gente pensa na melhora do desempenho físico, a gente pensa em 5 aspectos, que foi o que eu falei na aula passada. Treino, alimentação, descanso, prevenção de lesão, que é o que você está citando, e a saúde mental. Essa prevenção de lesão, ela é importantíssima. E aí eu estou falando de musculação, estou falando de periodizar o treino para ter um descanso, vendo o tipo de exercício, de movimento. E aí, por exemplo, que é uma coisa que eu falo bastante quando eu dou aula para fisioterapia, você está lá com uma dor articular. Às vezes essa dor na articulação ela é resultado de uma desproporção na força de músculos relacionados com aquele movimento. Por exemplo, o joelho. Tem gente que tem a musculatura da perna na parte interna muito mais fraca do que na parte externa. E isso faz com que o movimento do joelho saia um pouco do eixo. Quando sai um pouco do eixo, a longo prazo, isso provoca dor e lesão. E aí o trabalho de musculação é interessante, porque aí você fortalece o outro lado para estabilizar. Outra coisa, outro exemplo, tenista profissional. Tem sempre um dos braços, que é o braço dominante, que é o braço que ele vai sacar, que é o braço que ele vai fazer mais força, e o movimento do outro lado é o movimento que normalmente ele faz acompanhado das 2 mãos. Então, está bem descrito na literatura que o desequilíbrio de massa muscular no ombro entre o esquerdo e o direito é um fator de risco para lesão. Aí o sujeito vai para a sessão de musculação para fortalecer, para fazer um treinamento específico para aquele membro que ele utiliza menos para poder equilibrar
o volume de massa muscular e a força e fazer com que o risco de lesão seja menor, porque existe todo um movimento de rotação do corpo e eu não posso ter essa musculatura mais forte de um lado do que de outro, porque senão desalinha, um dos fatores é esse que desalinha o movimento da articulação, e isso favorece a longo prazo, né, principalmente porque a gente está falando de um movimento que vai ser muito repetido, né, a inflamação e a lesão dessa articulação. Então, o que você está colocando é perfeito, Ingrid. A questão aqui é a seguinte, quando a gente tem um sujeito que está saindo de sedentarismo, e é uma coisa que o material aqui até fala, né, que acho que está até mais para baixo aqui, qualquer atividade, aqui ó, fazer alguma atividade física é melhor do que nenhuma. Eu, Sérgio, não consigo fazer o que a gente estava conversando sobre treinamento aeróbico pela manhã e treinamento de força no final do dia para distanciar os dois, para poder ter um cenário mais catabólico de massa gorda pela manhã e que estimule mais o anabolismo no final do dia e tal. Sérgio, eu não consigo fazer isso, e aí eu não vou fazer nada. Não, se você não consegue fazer isso, faça alguma coisa. E aí essa deve ser a nossa fala, pensando na população como um todo. Tranquilo? Tudo bem aqui? Foi. Eu quero passar lá para o outro material. Vamos nessa. Então, aqui, já viram esse material? Teve uma turma de avaliação que eu mostrei no presencial. Mas normalmente eu não mostro. Oi? Desculpa, eu disse eu nunca vi. Então, vamos lá. Como é que funciona? Vocês estão vendo aí na tela o planejador de peso, né, de massa corporal do NIH, né, do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. Vamos lá. Primeira coisa. Eu sei que tem uma galera aí que o inglês não está muito bom e vai ficar tendencioso a vir aqui e traduzir para o português. Não façam isso porque o site não funciona muito bem quando ele está traduzido. Tá? Quando a gente vai selecionar aqui algumas informações, ele não funciona bem. Né? Segunda coisa, a gente precisa utilizar a nossa unidade métrica, né? Que é essa daqui, que é a unidade métrica. Né? Ele vem com padrão com libras, só que a gente trabalha com quilos. Tá? Então, já clica aqui em sistema métrico. Aí eu vou colocar o peso do paciente. Vou criar um paciente aqui qualquer. Né? Já que tem muito mais mulheres aqui, vou criar essa mulher que pesa 65 quilos. Sexo feminino. Estão conseguindo acompanhar aí? Posso dar um pouco mais de zoom aqui. Sim, estou até botando igual você. Vou dar um pouco mais de zoom aqui, vai ficar melhor para ver. Então, 65 quilos, sexo feminino, idade 25 anos. Estatura 1,50 m. Então, eu não vou botar 1,50 porque aqui a unidade é centímetros, então eu vou botar 150 centímetros. Tá? Bom, aí ele vem para o nível de atividade física. O nível de atividade física ele vem por padrão 1,6. Esse 1,6, para vocês lembrarem lá de nutrição humana, é a taxa metabólica basal vezes esse fator vai dar o gasto energético total. Então, aqui ele não está utilizando a equação do IOM. A equação do IOM tem o CAF, né, que é o nível coeficiente de atividade física, que são valores diferentes. Aqui ele está utilizando o fator atividade, que é o utilizado na equação de GET, ou seja, gasto energético total, é igual a taxa metabólica basal vezes o fator atividade, né, vezes o fator atividade física. Então, esse fator aqui é 1,6. O padrão, só que a gente pode estimar o nível, que foi o que eu cliquei ali. Então, eu vou estimar o seu nível, estimar o nível, e aí trazendo esse gasto energético total, essa estimativa do gasto energético total, para algo um pouco mais personalizado. Então, primeira linha é para descrever a sua atividade física no trabalho ou escola. Então, lembra lá da bióloga? A bióloga a gente vai colocar moderado. Sérgio, não é
Aqui, ele tem até os exemplos aqui, ó. Então, ó, delivering mail on foot or by bicycle. Então, aquele entregador, por exemplo, de iFood, de bicicleta, ele está aqui como moderado, não é intenso. Por quê? Para ser considerado intenso, trabalho industrial pesado, com trabalho de construção ou fazenda. Então, lembra lá do ajudante pedreiro? A gente vai trazer nesse material para o pesado. Light, aqui, ó, leve, trabalho industrial leve, vendas, trabalho de office, né, trabalho de escritório. Né? Muito leve é trabalho sentado a maior parte do tempo. Então, na época da pandemia, o meu nível de atividade física no trabalho ficou muito leve. Por que muito leve? Porque eu estava dando aula sentado em casa de frente ao computador, igual eu estou fazendo nesse momento. Então, eu vou selecionar aqui de acordo com o tipo de trabalho ou atividade escolar que a pessoa faz. Né? Vou colocar que seja um trabalho leve, como o trabalho de vendas. Né? Uma vendedora. Né? Uma vendedora trabalha lá no shopping com uma vendedora. Né? Bom, depois vem para descrever o nível de atividade física no tempo de lazer. Né? E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Tenho os 5 pontos, tá? Muito leve, leve, moderado, ativo e muito ativo. Quando você para o cursor do mouse, não sei se vocês conseguem ver, mas ele te dá ali a descrição, mais ou menos, do que é muito ativo. Então, ó, muito ativo. Atividade extenuante várias vezes na semana. Então, lá, strenuous activity several times a week. Né? Ativo. Atividade regular mais de uma vez por semana, como, por exemplo, caminhada intensa, bicicleta ou esporte. Ah, Sérgio, aquele caso lá do sujeito que faz musculação 5 vezes por semana, coloco como ativo. Olhem o valor que vai dar. 1,8. Eu coloquei aqui, ó, leve em atividade escolar e ativo em atividade de lazer e do tempo livre. Deu 1,8. Se eu tivesse colocado aqui muito leve, atividade profissional muito leve, por exemplo, sentado lá, recepcionista. A mulher está sentada ali na recepção. Atende telefone, conversa com as pessoas, recebe. Não. Aí ela pega e vai, faz musculação todos os dias. O tempo da musculação dela, ativo. Caiu para 1,7. Ah, Sérgio, aquela bióloga lá, a atividade do dia a dia dela, atividade profissional dela é moderada. Vamos supor que, além disso, ela ainda vai para a musculação todos os dias. Ela faz a atividade dela de mergulho, de nado ali, e ainda faz um trabalho em musculação depois. 1,9. Então... Certo. O que eu falar. posso considerar como... O que eu posso considerar como muito ativo? Você fala o quê? Na atividade de trabalho ou de tempo livre? De tempo livre. De tempo livre, o muito ativo... Aqui, ó. Deixa eu botar aqui de novo. Ó. É atividade intensa várias vezes por semana. Então, por exemplo, o seu caso é atividade muito ativa. Porque aí eu estou falando de uma atividade extenuante várias vezes por semana. Então, por exemplo, beleza. Aí eu vou colocar como muito ativo. Vamos supor que o treino dessa bióloga seja um treino muito ativo lá até a falha, com uma intensidade alta. Já pula para 2,2. O auxiliar de pedreiro. Trabalho do dia a dia dele intenso, pesado. Vamos supor que ele ainda vai para a academia e ainda faz um treino intenso lá na academia. Ou seja, ele está... Aqui é o valor mais alto que vocês vão encontrar. 2,3. Ou seja, é 2,3 vezes a taxa metabólica basal. Eu mais do que duplico a taxa metabólica basal. Tá? Bom, mas vamos voltar para o exemplo, né, normal aqui, usual que a gente estava trabalhando. Até porque quando for um atleta, eu vou utilizar uma outra metodologia.
Às vezes a pessoa não é atleta no sentido de competir profissionalmente, mas a rotina de vida dela é característica de ser atleta. Com 2, 3 horas de exercício físico, numa intensidade alta, todos os dias, às vezes incluindo o final de semana, aí eu vou começar a olhar para ele não só como um desportista, mas como um atleta. Tá? Bom, entenderam o caso aqui, não é? 65 quilos, 25 anos, 1,50 m, nível de atividade física 1,8. Trabalha com vendas, então uma atividade leve, não muito leve, mas sim leve, e faz todos os dias um trabalho de musculação. Vou botar aqui o próximo passo. Estou vendo que a minha dívida não vai se pagar por completo nessa aula, vou ter que acabar de pagar na próxima. Mas não tem problema não, a gente vai chegar lá na quilocaloria não proteica por grama de nitrogênio. Bom, agora aqui nessa próxima página, aqui no step 2, no passo 2, a gente vai colocar qual é o peso objetivo dela. Vamos supor que o objetivo dela seja perder 5 quilos, vou botar 10 quilos, 55 quilos. Esse é o objetivo dela. O próximo item que eu vou colocar é em quanto tempo ela vai perder esse peso. Se eu colocar um valor aqui, eu vou botar 15 dias. Ele não aceitou, tá vendo? Por quê? Porque é uma perda muito alta por um tempo muito curto. Então, ali ele já vai fazer um crivo, que é aqueles extremos que a gente vê a pessoa, não, porque eu quero perder 10 quilos em uma semana. Ele já vai dizer assim, oh, peraí, não dá. Não dá. Tá? Outra coisa que ele vai fazer também, vamos supor que essa pessoa quisesse, ao invés de pesar 55, quisesse pesar 35 quilos. Ele vai dizer, oh, peraí, isso não é saudável para você. Então aqui, ó, coloque um peso objetivo maior. Por quê? Porque o peso de 35 quilos para essa pessoa não é um peso saudável. E ele vai falar, ó, um peso saudável, ele está abrangendo, ele está num intervalo entre 42 e 56 quilos. No meu exemplo aqui, ela quer atingir 55 quilos. Então, eu vou voltar com 55 quilos e vou colocar um período de tempo de 60 dias. Notem aqui, ó, que ele aceitou. Porque é um objetivo plausível num tempo plausível também. Então, agora, ele vai falar assim, ó, agora tá ok. Você está me dando tempo suficiente e um objetivo que é saudável, é um objetivo, como eu disse antes, plausível. Uma outra opção seria colocar a data para que esse peso seja atingido. Não vejo muito sentido colocar a data em si. Só quando é, por exemplo, eu quero competir, vou para o casamento e aí eu quero estar naquela festa lá no carnaval com peso tal. Tudo bem, mas eu prefiro colocar o prazo em dias aqui em cima. Tudo bem isso daqui? Sim. Eu espero que você esteja em casa falando assim, caraca, que legal que o Sérgio está mostrando, porque eu estou vendo aqui um jeito bem prático de fazer a coisa. Aí, ele vai para o passo 3. O passo 3 é o seguinte, você quer adicionar alguma coisa, alguma mudança no seu estilo de vida para facilitar a obtenção desse objetivo? E aí, não sou eu que vou decidir pela paciente, eu vou conversar com a paciente, vou falar, e aí, tem alguma coisa que você gostaria de fazer a mais do que você faz para atingir esse objetivo? Lembra que no nosso cenário é uma mulher que é vendedora, que faz lá no final do expediente um trabalho de musculação. A gente pode aqui, ó, vir e calcular, e aí abre essa janela em que a gente vai adicionar coisas. Então, aqui, ó, ou remover. Eu pretendo, aqui, ó, I plan to add, então eu pretendo adicionar. Aí ele não tem muitas opções, ele tem algumas opções, ó. Caminhada leve, caminhada leve, moderada ou intensa, corrida leve, moderada ou intensa, ou pedal leve, Parou de moderado. aparecer, professor. Tá lá com o Ed. Estão vendo, né? Sim, tá aparecendo.
Aí ele me abre algumas opções: natação, pedal, corrida e caminhada. E em 3 intensidades: leve, média, intensa, leve, média, intensa. Tá? Vou colocar aqui que ela vai passar. Eu conversei com ela, ela chegou e falou assim: pô, eu acho que dá para eu começar a pedalar para ir para o trabalho e voltar para o trabalho de bicicleta. Ou, vou colocar essa situação. E aí vai ser, como ela não quer chegar suada e tal, ela vai fazer um pedal leve. E esse pedal dela, estou considerando aqui o tempo de ida mais o tempo de volta. Tá? Vão ser 20 minutos pedalando na ida, 20 minutos pedalando na volta. Leve. Tá? Então, adicionei pedal leve por 40 minutos, 5 vezes por semana. Entenderam o que eu fiz? Ela de segunda a sexta, agora ela vai pedalando para o trabalho e depois vai voltar do trabalho pedalando também, só que um pedal leve. Ela não vai sair desesperada pedalando de bicicleta com uma intensidade alta, não. Ela está pedalando na rua, leve, para chegar ali bem na loja, para vender, sem estar suada. Então, ela vai pedalar 20 minutos na ida leve, 20 minutos na volta, tá? 5 vezes por semana, total 40 minutos cada dia. Vou dar um save aqui e vou para o próximo passo. Eu poderia adicionar mais coisas ainda. Posso clicar aqui de novo para calcular e ir adicionando outras coisas, tá? Mas para a vida real dela vai ser só isso. Tá? Bom, quando eu clico para ir para o próximo passo, eu venho aqui para os resultados. Então, vamos lá, vamos analisar com calma isso daí. Primeira coisa, a unidade padrão está em quilojoules. Fala, Bia, tá diferente como assim? O meu segundo ficou 10.583 e o último 10.776. Só o primeiro ficou igual ao seu. Tem alguma coisa de errado ou com o objetivo ou com os outros dados. Aqui, vou voltar tudo para você conferir se está igualzinho aí. 65 quilos, 25 anos, 150 centímetros de estatura, 1,8 de nível de atividade física. O peso objetivo, 55 quilos em 60 dias. 22% de acréscimo em atividade física com esse pedal. E aí vai dar... Só que eu vou passar de quilojoule para caloria. Porque agora caloria é a unidade que a gente entende, que a gente conversa, que a gente lida. Tá? Então, não é o quilojoule, a gente usa caloria. Vamos lá. O primeiro quadro é o seguinte. O primeiro quadro me diz: para manutenção do peso atual, você deve consumir 2.345 quilocalorias. Então, 2.345 quilocalorias é a quantidade de energia para manter ela do jeito que ela está. Sabe como eu posso chamar isso? GET. Então, o gasto energético total dela é 2.345 quilocalorias. Esse é o gasto energético dela para manter o P. Esse é o consumo alimentar para que ela se mantenha exatamente com o peso do jeito que está. O segundo valor, aqui, é para atingir o seu objetivo de 55 quilos em 60 dias, você deve consumir 1.181 quilocalorias por dia. Aí você vai falar assim: Sérgio, é pouquíssimo. Tudo bem. Isso é para atingir uma perda de 10 quilos em 60 dias. Estou falando de uma perda praticamente de 5 quilos por mês. Então, tem que restringir significativamente. Depois que ela atingir um novo peso, quando ela atingir 55 quilos, ela vai precisar, para manutenção desse peso objetivo, de 2.273 quilocalorias. Olha que legal. Ele está estimando para mim o quanto de energia que eu preciso dar para ela chegar até o objetivo. E ele está estimando também para mim quanto de energia eu vou ter que dar para ela manter o novo peso. Sérgio, espera aí. Então, se ela tem um padrão de consumo alimentar
muda para atingir o novo peso. Depois que atingiu o novo peso, ela volta ao padrão anterior, significa que ela vai consumir mais energia do que ela deveria. E aí ela não vai fazer a manutenção do peso que ela atingiu, dos 55 quilos. Porque para ela manter 55 quilos, ela precisa consumir por dia 2.273 quilocalorias. Agora, a outra Bia vai falar assim, Sérgio, isso é muito legal, porque facilita a vida. E facilita muito. Vamos lá. O material, perguntas por enquanto. Perguntas. Professor, Pode falar. então, para eu atingir o objetivo, eu tenho que juntar as calorias do primeiro com o segundo. Não, é só a caloria do segundo. Ah, entendi. Então, a dieta ela vai ter que ter 1.181 quilocalorias por dia para atingir o peso de 55 quilos em 60 dias. Mais alguma pergunta? Que aí eu vou aprofundar aqui o material porque ele faz mais coisas. Sérgio, a minha pergunta é só a parte prática da coisa, porque vai ser uma dieta restritiva, né, por muito tempo. Então, até onde vale a pena considerar esse prazo? Não seria melhor a gente aumentar esse prazo dos 60 dias? Essa observação que você fez, Ingrid, ela é ótima. Por quê? Aqui eu estou fazendo um cálculo que é baseado na teoria, não é a realidade do sujeito. Se eu cheguei a esse ponto, falei, por 1.181 quilocalorias é muito menos do que ela consome. Porque você vai fazer esse cálculo de planejamento de dieta depois que você já fez a avaliação do consumo alimentar dela. Vamos supor que ela normalmente está consumindo 2.500 quilocalorias. Se ela está consumindo 2.500 quilocalorias todos os dias, e ela vai passar a comer 1.181, isso significa uma restrição calórica de 1.319 quilocalorias. Aí você vai falar assim, Sérgio, isso é uma restrição muito alta, não dá para ela ficar com uma dieta tão restrita em relação ao hábito dela. O que eu posso fazer? Vou retornar. Aqui, ó, estou voltando os passos e vou mexer nisso aqui, ó. Vamos tirar 60 dias e vamos passar para 120 dias. Mantendo esse pedal, agora o valor calórico subiu para 1.717 quilocalorias. Ou seja, algo mais plausível, porque eu estou fazendo aqui, ó, 2.500 menos 1.717. 783 quilocalorias de restrição. 783. Mas, Foi. Nesse caso, você divide essas percepções com o paciente também ou não? Porque assim, você já alinhou com ele 60 dias. Aí quando você vai fazer o cálculo, você vê que vai ficar muito restrito. A gente alinha isso novamente ou não? Não, é porque o paciente está na minha frente aqui. Ah, você já vai abrindo junto com o paciente. Já vou fazendo, enquanto eu estou conversando, eu estou mexendo nas coisas, estou usando a planilha. Ah, tá. E aí, nessa negociação, eu já vou apontar, olha só, é possível atingir 55 quilos em 60 dias? É. Porém, isso vai significar um consumo calórico apertado, uma dieta mais restrita. E aí depende muito de com quem que eu estou falando. Lembra que eu estava contando a história do boxe? A galera do boxe está acostumada a passar fome, está acostumada a fazer atividade física aeróbica com casaco para desidratar e aquelas coisas todas que vocês já devem ter visto aí nas redes sociais e nas mídias, né? Então, quando eu chego para esse atleta e falo assim, ó, agora a sua dieta vai ser de 1.100 quilocalorias, ele vai falar, então tá suave, porque eu estava pensando que você ia cortar mais. E aí, quando eu estou falando, às vezes eu falo em caloria, o paciente não entende do que eu estou falando, mas eu posso citar exemplos de, por exemplo, de uma refeição, de um almoço.
E aí, ou de um café da manhã, por exemplo. Então, ó, 1.717 quilocalorias vezes 0,2, estou calculando 20% disso, seria um café da manhã. Um café da manhã poderia ter 20% da energia diária. Dá 343 quilocalorias. Se ele estava acostumado a comer 2 pães, já não vai dar para comer 2 pães. Que aí um pão francês tem 156 quilocalorias, com mais o que eu vou colocar ali dentro. Com mais a bebida, fechou. Talvez o café da manhã dele seja o pão com queijo, né? O café e uma porção de fruta. Aí bateu lá aproximadamente as 340 quilocalorias. Então, quando eu converso com ele, eu falo, o seu café da manhã aqui antes você comia, sei lá, 3 pães, agora você vai ter que comer um pão com queijo só, uma porção de fruta para te dar mais saciedade e o café sem açúcar. Aí ele vai falar, opa, peraí, dá ou não dá? E isso não tem como eu dizer para vocês se vai dar ou se não vai dar, porque é algo que vocês, na vida real, vocês vão estar trocando com o paciente e vão entender o grau de motivação dele. Um paciente que está muito motivado, e normalmente os atletas eles costumam ter um grau de motivação alto, é mais fácil fazer uma restrição importante. Mas lembra que aqui, esse material, eu estou usando mais para o sujeito que é desportista, o sujeito que está começando, que está saindo do sedentarismo. Então, às vezes, a pessoa ela não tem essa motivação toda. Eu sei que vocês não conferiram nos meus cálculos, mas quando eu fiz o quanto que ia representar de restrição calórica, eu fiz baseado numa dieta de 2.500 e não numa dieta de 2.345. Porque 2.345 é o que ela deve comer para manter o peso que ela tem. Só que lá no meu exemplo aqui hipotético, pelo recordatório de 24 horas, pela avaliação do consumo alimentar, seja recordatório de 24 horas, seja registro alimentar, né? Ela está consumindo em média 2.500 por dia. Então, na prática, para ela, sair de 2.500, que é a vida real dela, para 1.181, que era o exemplo anterior, ela vai estar com uma restrição calórica de 1.319. Sérgio, Fala, pode falar. você usa alguma planilha para fazer o cálculo também do recordatório alimentar? Sim, eu vou mostrar para vocês. Tá, beleza. Se eu não conseguir mostrar hoje, eu vou mostrar na semana que vem, porque Tá bom. vou pagar as minhas dívidas, eu não vou ficar devendo. Tá? Beleza. Então, aqui, essa negociação ela vai acontecer com o paciente, porque tem o peso que o paciente gostaria de ter, que é o peso desejável, né? E aí o desejo é o desejo. O desejo, se você está ligado aí em Freud, o desejo vem do seu inconsciente, lá das profundezas, está relacionado com a formação do seu eu, com o seu desenvolvimento, com a sua relação materna e paterna, infantil. Os desejos não estão no meu controle. O que a gente pode avaliar é se é plausível ou não esse objetivo. E aí eu vou definir o peso objetivo com ela. Tá? Bom, vamos ficar com esse cenário aqui. 55 quilos em 120 dias. A gente reavaliou e viu que isso era um pouco mais plausível, porque isso significa uma restrição mais suave no gasto energético dela. Bom, o que mais esse material pode fazer por mim? Vamos lá. Vou mudar aqui, ó. Switch to Expert Mode. Eu vou passar para o próximo passo aqui, que seria o passo do especialista, ali, do expert. Né? Quando eu mudo para cá, olha que interessante. Eu tenho os quadros anteriores aparecendo, então, ó, peso atual, sexo, idade, estatura, nível de atividade física, o peso objetivo, em quanto tempo. Eu posso fazer as mudanças aqui, ó, porque as telas estão todas juntas. Quando eu mudo aqui, ó, já voltou lá para 1.181 calorias. Vou voltar para 120, vamos ficar com esse exemplo de 120. Ó. Voltou para 1.717. Tá? Então, o legal do modo Expert é que eu posso ir fazendo esses ajustes, lembrem-se, esses ajustes ali on time, tá? Que é melhor do que ficar voltando os passos,
utilizo o modo Expert. Mas eu abri o modo Expert para vocês não para isso, e sim para mostrar aqui, ó, esse gráfico. Ele me dá 4 gráficos. O primeiro gráfico é o gráfico de peso, o segundo de percentual de gordura e o terceiro de consumo e gasto energético. Vamos analisar só o peso por enquanto, que é o que a gente vem conversando. Ele me dá aqui graficamente a projeção. Ó. A linha azul, vou botar aqui ó, com 30 dias. Ó, eu já estou até misturando inglês com português. Aqui, ó, dia. Vou passando o mouse. Ó. No dia 31, ou seja, daqui a um mês, qual é o esperado? Olha lá, o esperado são 61,3 quilos, mais ou menos, ou seja, tem uma margem aí que é de 60,2 quilos até 62,4. Opa, legal isso daqui, porque já dá uma questão mais humana aí. O paciente não é uma máquina, ele não vai seguir uma linha tão certinha assim. Em alguns momentos ele vai consumir mais, talvez treinar menos. Fala. Aonde você está vendo o dia? Quando eu passo o cursor do mouse. Talvez não esteja aparecendo para você. Passei não, já vi. Quando eu passo o cursor do mouse aqui, ó, ele vai me dizendo qual é o dia. Uma outra forma é eu descer um pouco mais aqui, ó, e ir passando as páginas aqui, ó. Aqui, ó, dia 30. Peso 61,4. Peso mais alto 62,4. Peso mais baixo 60,4. Eu vou avaliar ela em 15 dias. No dia 15, eu espero que ela esteja pesando 62,7, numa margem entre 62,1 e 63,2. Essa margem de incerteza, essa margem de erro aqui, está no gráfico por essa faixa mais clara. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas se eu jogar depois de 300 dias, depois de 365 dias, depois de um ano, pode ser que o peso dela esteja muito próximo do que é hoje. Pode ser que ela esteja pesando 63 quilos. Talvez ela esteja pesando 55,6, ou ela pode estar pesando muito menos, ela pode estar pesando 48 quilos. Por quê? Porque isso é uma margem de erro e conforme o tempo vai passando, essa margem vai aumentando, porque é um erro acumulado. Aí você vai falar assim, Sérgio, eu estou com um paciente muito motivado, essa margem de erro está muito grande. Posso mexer nessa margem de erro? Posso. Vou subir aqui, ó. Controles avançados, está em off, eu vou clicar e vai virar on. Aqui, ó, controles avançados, margem de incerteza. Vou clicar aqui, ó, vou passar para 5%. Vamos olhar de novo o gráfico lá embaixo, ó. Ó como é que o gráfico mudou. Porque eu botei agora uma margem de erro menor. O que vai definir qual é a margem de erro é o quão motivado está o paciente. Se ele está muito motivado, vou trabalhar com uma margem de erro menor. Não confundam motivação com empolgação. Tem gente que fica empolgado e a empolgação passa com 1, 2 dias. Agora, a motivação, quando é intrínseca, quando vem de dentro, né? Falando igual a Sérgio Marçal, vamos lá. Quando essa motivação vem do seu âmago, vem do seu interior, ela é sustentável, ela é de longo prazo. Empolgação é fugaz, ela passa, ela vai embora com o tempo. Então, eu preciso ter uma boa percepção sobre como é que o paciente está. Ele está motivado ou ele está empolgado? Se ele está só empolgado, pode manter a margem de erro que já vem no padrão ali, porque conforme o tempo vai passando, aumenta a chance dele fugir da dieta, voltar. Lembra que a gente colocou que ela ia de bicicleta agora para o trabalho? Pode ser que depois de 2 semanas ela chegue e fale assim, não dá mais para eu ficar indo de bicicleta, estou cansada, não gosto, e ela vai voltar. Ela estava motivada, a motivação passou. Talvez para se manter nessa nova atividade física. Então,
o gráfico aqui, ele vai mudando. Tá? Eu vou voltar para a margem de erro original aqui, que são 10%. Tá? Bom, ele me deu a variação de peso. Ele também me dá a variação de percentual de gordura. Tá? Qual é o percentual de gordura estimado dela e qual vai ser depois, quando atingir o objetivo lá com 120 dias. A ideia é que daqui a 120 dias ela esteja com 31%. Vou botar aqui, ó, com 120 dias. Ó. 120 dias, eu espero que ela esteja com 31,6% de percentual de gordura. Lembrando que esse é o percentual de gordura estimado. Aí a Ingrid vai falar assim, Sérgio, mas peraí. Eu não preciso estimar o percentual de gordura, eu posso medir, eu posso pegar uma balança de bioimpedância e medir o percentual de gordura dela. E aí, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, lembra que a gente marcou controles avançados? Eu venho aqui, ó, percentual de gordura, ó, body fat. Vou tirar de estimado e vou colocar em input, ou seja, eu vou colocar o dado. Vou colocar o dado baseado no que foi encontrado ali pelo adipômetro, na bioimpedância, e vou colocar ali. E é o que eu recomendo que vocês façam. Porque se você está trabalhando com alguém fisicamente ativo, com um desportista, até mesmo com atleta, a composição corporal dele não é o usual da população. Eu espero que o percentual de gordura dele seja um pouco mais baixo. Tá? Vou colocar aqui, ó, por exemplo, 30% de percentual de gordura. Real, foi lá medir, 30%. Coloquei os 30% e vou olhar como é que está o gráfico. Ó. O gráfico já mudou. No dia 120, eu espero que ela esteja com 25% de percentual de gordura. Então, isso é muito legal, porque você vai mexendo ali, ó. Não, vou colocar o percentual de gordura real do paciente. Vou analisar se o objetivo é plausível ou se não é plausível. Outra questão aqui, ó. Consumo e gasto energético. Então, aqui eu estou falando de calorias por dia em função do número de dias. Em azul, tem a caloria ingerida. No gráfico está retinho, está uma linha constante ali, 1.743 quilocalorias. Constantemente até o dia 120. Por que isso? Porque essa é a proposta para que ela perca peso. Aí você vai falar assim, Sérgio, tá bom. Em azul eu tenho consumo. Em vermelho eu tenho gasto. Por que a linha do gasto não está constante? A linha do gasto energético não está constante porque o nosso corpo ele não quer perder peso. Então, uma ingestão calórica baixa faz com que a sua taxa metabólica basal vá reduzindo ao longo do tempo. E também combinado com a perda de peso. Entenderam aqui? Não entendi muito bem não, Sérgio. Vamos lá. Pensa comigo, Ingrid. A gente tem uma paciente, essa nossa paciente, uma vendedora de loja, 65 quilos, começou, imagina a vida dela real ali. Ela começou a ir de bicicleta para o trabalho e voltar, está pedalando agora 40 minutos por dia, porque são 20 para ir e 20 para voltar. Procurou a sua consulta, você prescreveu para ela uma dieta com 1.743 quilocalorias. Tá? O que vai acontecer com ela? Ela vai começar a perder peso. A gente viu no gráfico, o esperado é que ela perca peso. Estou considerando que ela vai manter, que ela está motivada, que ela vai seguir a dieta direitinho e tal, ela vai começar a perder peso. Quando a gente começa a perder peso, é normal, é natural, é fisiológico o nosso corpo tentar evitar essa perda de peso. Uma das estratégias é a redução de hormônios tireoidianos. São várias, eu estou só citando de uma. Redução dos hormônios tireoidianos. Por que reduz hormônios tireoidianos? Para tentar reduzir a sua taxa metabólica basal. Para quê? Para reduzir o seu gasto energético. Porque se o seu gasto energético for mais baixo, você vai perder menos peso. E esse é o objetivo do seu hipotálamo. O seu hipotálamo ele tem por objetivo fazer com que você mantenha o peso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar, opa, tá vindo energia, tá vindo pouca energia.
Tá vendo pouca energia. Opa, tá perdendo peso. Nível de insulina médio tá baixando. O glucagon tá começando a aparecer demais. Os hormônios da saciedade eles já não estão mais nos mesmos níveis. Colecistoquinina, que antes estava abundante, agora está vindo moderado, está vindo baixo. Opa, está perdendo peso. Leptina diminuiu. Opa, a leptina está diminuindo. Se a leptina está diminuindo é porque a massa gorda está diminuindo. Não. Aí o que o hipotálamo vai fazer? Ele vai buscar estratégias para que você não perca mais peso. Por exemplo, fazer com que você fique com uma fome absurda. A gente sofre de fome. E aí ele cai os hormônios tireoidianos. Lembrando que o hipotálamo ele comanda muita coisa no nosso corpo. Cai os hormônios tireoidianos. Aí o que vai acontecer? A pessoa ela começa a apresentar um quadro clínico com sinais característicos de hipotireoidismo. Não estou falando que ela vai abrir um quadro de hipotireoidismo, não é isso. Ela vai ter sinais característicos. Por exemplo, sonolência aumentada, prostração, desânimo. Aí você vê aquela paciente que está perdendo peso, mas está ficando moada, está ficando meio ali down, meio cabisbaixa. Por quê? Porque a sua taxa metabólica basal está diminuindo. Aí o que você vai fazer? Se isso está prejudicando muito, você dá uma ingestão calórica mais alta, que a taxa metabólica basal sobe. Que é o que está acontecendo aqui no dia 120. Ó. No dia 121, ela já atingiu o objetivo dela, vem a ingestão calórica agora de 2.253. O que vai acontecer com o gasto energético basal dele? Vai subir. Só que não sobe instantaneamente. Observem que tem uma curvazinha assim, ó. Tem uma curvatura ali perto de onde eu estou com o mouse, na linha vermelha. Por quê? Porque não é da noite para o dia. Então, depois de alguns dias, uma semana, 2, o gasto energético vai subir a um valor mais alto do que estava antes. Não vai chegar... Mas isso só depois dela atingir o objetivo dela, né? Só depois de atingir o objetivo dela. Tá. Então, isso faz com que toda mudança de dieta provoque uma pequena oscilação de peso. E aí, o que vai acontecer? Ó, marquem esse dia 121. Vou voltar no peso. Ó. No dia 121 aqui, ó, tem uma pequena subida de peso, tá vendo? Ó? O gráfico de perda de peso, ele vem, bate o objetivo, depois ele sobe um pouquinho e depois se estabiliza. Por que tem essa oscilação? Porque a taxa metabólica basal ela não está ainda no valor correto. Ela ainda está subindo. Está subindo por quê? Porque o seu hipotálamo ele é um cara meio desconfiado. Ele vai falar, opa, veio mais energia hoje, mas será que essa energia vai vir a mais amanhã também? Opa, tá vindo também. E depois de amanhã? Ah, então significa que a coisa está melhorando. Então eu vou começar a estimular um pouquinho mais de produção de hormônios tireoidianos. E vou ver como que a coisa vai funcionar. Opa, esse consumo ele está passando os dias também. Ah, então eu vou normalizar a taxa metabólica basal dela. Ó, tireoide, pode produzir os hormônios normalmente aí, que está tudo voltando a ser como era antes. E aí a taxa metabólica basal vai subir. O gasto energético dela vai se equilibrar com o consumo, porque essas 2.253 é a quantidade de energia para manter o novo peso. A coisa equilibrou, tá ótimo. Legal isso daí, não é? Porque eu não vou fazer essa consulta agora e vou voltar daqui a 120 dias, vou pedir para o paciente voltar a 120 dias. Eu vou acompanhando ele ao longo do tempo. E os gráficos aqui, principalmente com dado tabelado, vou voltar aqui para percentual de gordura, que é o que é mais interessante para a gente. Percentual de gordura eu vou acompanhando. Com 15 dias eu faço uma nova avaliação. Eu espero que o percentual de gordura dela daqui a 15 dias dê 29,7%. Não deu, mas está dentro da margem? Entre 30 e 29,4%? Tá, então tudo bem, vou seguir. Não, o percentual de gordura dela caiu demais, está em 26%. Eu preciso identificar o que aconteceu. Será que o treinamento dela mudou? Será que esse pedal, ela se empolgou com o pedal e agora, ao invés de ser um pedal leve, é um pedal moderado ou intenso? Será que agora ela, no final de semana, porque a vida ela vai mudando. Depois que ela começa a fazer atividade física, depois que ela começa a perder peso,
a vida dela começa a mudar. Aí vamos supor que nessa coisa de... Eu estou criando uma persona mesmo, né? Vamos supor que lá ela começou a pedalar. Aí ela vai num bicicletário para mexer lá na bicicleta dela, e aí ela descobre que tem um grupo de WhatsApp de um pessoal do mesmo bairro que ela que sai para pedalar. Ela, opa, tô de bobeira, vou me inscrever aqui. Aí ela vai lá e agora, final de semana, ela sai para pedalar com os seus novos amigos que têm o mesmo interesse ali pela bicicleta. Aí o percentual de gordura dela está caindo mais rápido do que eu previ. Mas por quê? Porque a dieta dela não está boa? Não. Porque a vida dela mudou. E aí o que eu vou fazer? Vou reajustar a trajetória. Significa agora que eu preciso ter uma intervenção dietética também pensando agora num pedal de final de semana que antes não tinha. E essa galera que pedala final de semana gosta de pedalar por várias horas. Então, opa, eu já vou começar a planejar repositor hidroeletrolítico, já vou começar a pensar numa alimentação pré-pedal, pós-pedal, e aí eu vou começar a fazer aqueles cálculos que a gente vai desenvolver ao longo da disciplina, mas que a gente já viu alguns. Para quê? Para fazer com que ela tenha um desempenho físico bom também nesse pedal, sem prejudicar essa perda de peso, que é o que ela quer. Então, nessa minha história aqui, a vida dela está mudando. Poderia ter mudado para mais, poderia ter mudado para menos. Então, por isso que é importante você acompanhar esse paciente. Tudo bem? Eu posso até aqui, ó, mudar. Ó. Ela não está adicionando aqui, ó, vou adicionar um pedal agora médio de 90 minutos, uma vez por semana. Estou fazendo a correção agora. Ó. Botei para calcular, o gráfico mudou. Ingestão calórica mudou. Por quê? Porque a vida mudou e eu tenho que estar acompanhando isso, eu tenho que estar ali dinamicamente ajustando essas trajetórias. Sérgio, essa planilha é perfeita. Esse site aí é muito bom, né? Nossa, muito bom. Muito bom. O que eu recomendo para vocês? Até porque eu já vou ficar devendo a minha planilha do Excel para a próxima aula, né? Porque já são 11h45. Vocês estão com o site aí. Coloque os seus dados. Cria simulações. Eu criei aqui uma história. Criei a história da Joana. Joana, minha vendedora. Então, faz com você. Faz com as suas atividades. Não é muito legal eu falar isso, mas pega ali o seu namorado, ali, seu irmão, tal, para não ficar só com o público feminino. Pega um homem ali e faz uma simulação. Não estou falando para você prescrever dieta para ele, não. Estou falando para você ir simulando isso e vivenciando essa coisa do ajuste, do diálogo, para você ter mais sensibilidade ali com os seus pacientes que no futuro você vai atender. Tá? E aí mudou a planilha, as coisas vão mudando e vai mudando o consumo calórico. Pode ser, inclusive, que a pessoa depois chegue à conclusão que ela não quer fazer nada, aí você zera esse valor aqui, ó. Zerei a atividade física de manutenção. Olha o que acontece, ó. Agora, depois que ela atingir os 55 quilos, ela vai precisar de uma dieta com 2.053. Por quê? Porque eu tirei esse pedal todo. Não é o que provavelmente vai acontecer, provavelmente ela vai manter esse pedal de forma constante. Aí olha que interessante, por conta desse pedal, a necessidade de consumo calórico dela está um pouco maior do que a que ela precisaria consumir hoje em dia para manter o peso que ela tem. Só que ela vai ter 55 quilos, em compensação o gasto energético dela está mais alto. Então vai observando essas coisas, vai mexendo ali, que isso vai te ajudar bastante lá na vida real. A Ingrid me perguntou se eu vou ajustando com o paciente. Vou ajustando com o paciente porque eu já conheço o material, já conheço as minhas planilhas e tal, então eu vou conversando e vou fazendo. Quando é consulta online, então, estou na tela olhando para o paciente, igual eu faço na aula. Estou olhando, estou digitando, estou mexendo, aí o paciente está contando histórias. Às vezes ele, vou falar em off, às vezes ele conta umas histórias que não são muito pertinentes para a gente. Vamos supor que a gente está conversando com ela, ela começa a contar a história da bicicleta. Ah, não, porque eu gosto de bicicleta com aro 29, 28. Isso não é
não vai fazer diferença sobre a ingestão calórica, sobre o gasto energético, mas ela está contando essa história, a gente está ouvindo, enquanto a gente está ouvindo, a gente está aqui, ó, prestando atenção no que ela está falando. Eu estou com uma escuta ativa, mas eu estou ali, opa, mudo um número, mudo o outro, faço análise e espero a minha brecha para explicar para ela como que vai ser essa dieta, como que vai ser a situação dela. Dúvida? Dúvidas? Não. Curtiram? A aula de hoje voou, passou muito rápido. Passou muito rápido. Já vou até pensar aqui na nossa música de encerramento, né? Espero de verdade que vocês tenham curtido e vocês veem que eu me empolgo, né? Estou me empolgando. Na próxima aula a gente vai falar sobre a planilha de atendimento e eu vou chegar na bendita quilocaloria não proteica por grama de nitrogênio.